Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Porto Vet Podcast. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Vou apresentar o nosso patrocinador, a Biosson, uma empresa que já está há mais de 10 anos no mercado, oferecendo um serviço de ultrassonografia volante, cursos de ultrassonografia e mentoria veterinária. Estamos aqui hoje com um convidado especial, Dr. Hudson Razeira, veio lá de Jiquié, diretamente para conversar com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo, se apresente. Deixe suas credenciais na mesa. Prazer, mas acho que você já falou tudo. Eu sou veterinário também, ultrassonografista, né? A gente está junto aí nos cursos de ultrassom, Doppler. Amanhã a gente tem mentoria junto, né? Treinamento personalizado com os colegas. E é isso aí, tamo junto. Maravilha. E aí a gente já começa trocando essa ideia, né? Hoje o Hudson faz parte da equipe da gente, né? Estamos aí fazendo uns cursos, aumentamos nosso portfólio, né? Para poder potencializar, né, o conhecimento da nossa classe veterinária de ultrassonografia aqui em Salvador. Né? E o propósito é esse, é trazer conhecimento, né, Hudson? Acho que é isso que enriquece quanto melhor, né, o nosso serviço, os nossos profissionais, mais valorizado fica, né, a nossa classe, o serviço de ultrassonografia, né? É, aquilo que a gente já conversou bastante tempo, né? Acho que ninguém cresce sozinho. Na verdade, consegue, mas é muito mais difícil. Muito mais difícil, Quando a gente perfeito. consegue crescer junto com os colegas, quando todo mundo está avançando junto, é bom para o mercado de forma geral. Falando do mercado aqui de Salvador, você já está tanto tempo aí rodando, né? Ensinando, formando tanta gente. E você vê como quando você começa a treinar outros colegas, você vê que além de você crescer, porque quem ensina aprende, né? Acho que Sim, quem mais aprende é quem está ensinando, né? A perfeito. dedicação que a gente tem toda vez que a gente vai dar uma aula, em estudar, revisar tudo, a gente está aprendendo. Quando a gente chega na frente do colega ali, do aluno, né? Que nossos alunos são nossos colegas já, são veterinários ultrassonografistas também. E eles chegam com as dúvidas, às vezes uma dúvida que a gente nunca teve, é que a gente nunca abriu o olho para aquilo, a gente fala, Perfeito. poxa, olha, a gente vai atrás também. E todo mundo cresce, engrandece, e o objetivo final que é ajudar o paciente, né? Perfeito, perfeito. Acho que quando a gente ensina, né, existe aí um estudo de quais as melhores modalidades para você aprender, e acho que o que você mais aprende é quando você começa a ensinar, né? Então conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória na veterinária. Você é daqui de Salvador, da onde você veio e como é que você entrou na ultrassonografia? Parece que você, É. antes da ultrassonografia, deu uma ciscada aí em outras matérias, não A minha foi? história não é muito diferente, acho que da maioria dos ultrassonografistas, né? Que a gente entrou na ultrassonografia, muitas vezes, muitos colegas que eu vejo, entrou por acidente ou por necessidade. Isso é Acidente de verdade. percurso, estava numa área e aí viu que não estava dando certo e foi para ultrassonografia, se encantou. No meu caso, eu não sou da Bahia, não sou baiano, eu sou de Bauru, interior de São Paulo, nascido lá, mas eu mudei para Bahia com 16 anos, né? Fiz um tempo de zootecnia ainda, faculdade de É zootecnia, mesmo? durante um ano Ah, e meio. essa eu não sabia, tá Pois vendo? é. Essa Fiz um ano e meio tecnia. de zootecnia lá na UESB. E Ah, aí, lá fazendo zootecnia, eu conheci uma veterinária. Intervalo de aula, conversando, conheci uma veterinária, ela começou a me falar tal, da profissão dela, né, falando de veterinária. Aí, conversa vai, conversa vem, ela, deu meu horário que eu preciso ir, que eu tenho uma cirurgia marcada agora. Aí eu parei e falei, caramba, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ser cirurgião. Eu quero ser cirurgião veterinário. Aí deu 2 meses depois, foi férias. Eu peguei, juntei minhas coisas, falei, pai, tô mudando, vou embora, não quero mais fazer zootecnia, não. é isso aí. Peguei minhas coisas, liguei pro meu irmão, que já tava morando aqui em Salvador, falou, vou pra aí, vou morar com você, E que eu você vou estava lá em fazer... São Paulo ainda, Isso eu tava em em Tapetinga. Tapetinga. Tapetinga, aqui no Já é Sudoeste. Bahia, É. Aí eu falei, vou mudar pra Salvador, que eu vou fazer veterinário na UFO, viu? Aí tá bom, venha, né? Alugou outro apartamento maior. Aí eu vim pra cá, fiquei 6 meses, acho que fazendo cursinho, prestei vestibular e entrei no ano seguinte. Maravilha. Então formou aqui na UFBA. Formei na UFBA. Ah, E aí, só que minha graduação toda foi voltada para cirurgia. Então eu passei desde o segundo, terceiro semestre inteiro com estágio na cirurgia e fui cirurgia. Acabei entrando, eu gosto muito de diagnóstico, sempre gostei de diagnóstico. E o problema da cirurgia, a maioria é essa, que a gente não trabalha com diagnóstico. Então eu sentia muito essa falta do diagnóstico na cirurgia. Por mais que a gente precise muito de diagnóstico, o cirurgião é aquele cara que normalmente ele não dá diagnóstico, ele só resolve o problema. Resolve o problema, Ele chega com o diagnóstico para ele, ele resolve o problema. Né? Então eu sentia muita falta dessa parte diagnóstica, acabei indo para patologia clínica, enveredei para clínica, né? Que não tem como fugir da clínica médica. Então fiz estágio de clínica médica, no final da faculdade fui monitor de patologia clínica também.
Mas acabei, depois da faculdade, da graduação, entrei na residência em cirurgia. Então, eu fiz minha especialização em cirurgia, lá na UFBA também, né, os 2 anos de residência. Ainda fiquei trabalhando como cirurgião volante durante um tempo aqui em Salvador, até que eu decidi abrir minha clínica. Aí eu fui para Jequié. Aí, chegando em Jequié, enfrentei um grande problema, que eu abri minha clínica, era cirurgião, e não tinha ninguém fazendo diagnóstico por imagem. Não tinha um raio-x na cidade. Não tinha ninguém fazendo ultrassonografia. A necessidade puxou, né? Aí eu falei, cara, como é que eu vou operar uma piometra sem ter ultrassom? Como é que eu vou operar um cálculo na bexiga? Como é que eu vou diferenciar se é uma cistite ou um cálculo na bexiga? Sim. Né? E se não tem ninguém para fornecer esse diagnóstico para mim? Eu falei, eu vou ter que aprender. Então eu vou ter que começar a dar meu diagnóstico para eu poder operar. Para eu vender minha cirurgia, eu vou ter que começar a trabalhar com isso. E aí fui fazer curso de ultrassom, fiz primeiro aquele curso, fiz um curso básico, né? Comprei um aparelhinho simples ali. E a ideia era essa, dar diagnóstico de piometra, de cálculo. Como a maioria começa, né? A galera chega para mim às vezes, não, doutor, só quero aprender ali no curso básico só para ver uma piometra. Mas depois você entra, você vê que não é só isso, né? Não é só ver uma piometra. E começa a vir a cobrança, né? Sim, então, assim, quando eu cheguei lá, certeza. comecei a fazer exame, eu tava fazendo exame para mim, na minha clínica, para fazer isso, né? Aham. Aí os colegas ficaram sabendo que eu fazia, né, ultrassom de outras clínicas, falaram, você tem como olhar para mim um cálculo na bexiga? Começa a aproveitar ali, né? Não, tem. Tem. Poxa, eu tô suspeitando que é piometra, tem como você confirmar esse diagnóstico? Não, tem. Pô, eu tô achando que o paciente tá com pancreatite, você tem como ver? Pô, peraí, né? Mas é aquela coisa, eu falei, não, só tem eu, vamos lá. Aí vem, uma corpo estranho. E aí a gente vai se esforçando a aprender mais, né? Começou a ter uma demanda maior, uma exigência maior diagnóstica, eu tive que me aprofundar. Então, conforme foi chegando uma demanda maior, uma dificuldade maior, eu fui me aprofundando mais, até que não teve jeito. Aí eu falei, minha área agora é diagnóstico por imagem, vou fazer ultrassom. E aí acabou abandonando lá a cirurgia. Né? Hoje eu não opero mais. Você vê que você construiu uma base sólida, né, para a ultrassonografia, que é a cirurgia. Um cirurgião, ele tem anatomia ali na mão, né? Ou pelo menos deveria ter. Né? Você operava tecidos moles ali, abdômen, né? Então você já estava acostumado ali no que procurar lá dentro. Não, isso para mim foi... O transdutor é uma extensão do nosso olho, né? Você vai olhar lá dentro. Eu acho que isso fez total diferença quando eu comecei a aprender a clínica, a cirurgia, a anatomia, né? Você saber... Até a patologia pra gente que é ultrassonografista é importante. Acho que eu tive muita facilidade na ultrassonografia por já ser ultrassonografia, por você já ser cirurgião. Porque assim, a anatomia topográfica, a posição de todos os órgãos na cavidade, eu já sabia. E já né? Tava ali, eu já sabia como é que era a textura de cada órgão. Sim, o costume de você abrir e olhar, saber onde está, a relação de cada órgão. Isso tudo eu já sabia. Então, aquela coisa, é só você aprender o aparelho, né? Mexer no aparelho. E começar a aplicar aquela anatomia que eu já conhecia. Aí, aplicar a técnica de varredura, tal, treinamento, aí é mão, né? Não tem muito jeito. Sim. Aí a gente depende muito da prática. Você tem quanto tempo de ultrassom? Eu comecei a fazer ultrassom em 2017. Foi meu primeiro curso de ultrassom. Não tem tanto tempo. Uns 7 anos, né? 8 anos. 8 anos que eu faço ultrassom. Eu acho que minha curva ali acabou sendo muito rápida ali, né? Pela demanda na cidade que eu estava. Não só a demanda, o que me parece, se eu tiver errado, me corrija, o que fez você ter essa curva grande foi a sua base na cirurgia, né, na clínica. Então você só adaptou a escala de preto e branco, né, para aquilo que você já tinha bem fundamentado, né, nas outras matérias. Isso fez, eu acho que me ajudou bastante. E aí você também buscou, além do abdômen total, você buscou também eco, né? Por conta dessa demanda aí. Também, a ecocardiografia para mim foi a mesma coisa. Lá em Jequié começou a ter demanda de paciente cardiopata e que não tinha como dar diagnóstico. Você vê que abre um leque, né, na imagem pra gente. O pessoal já tava contando muito comigo já com ultrassom. Sim. E aí, Hudson, e eco, tal, e eco. Pô, tô com um paciente cardiopata, e agora? Tem como avaliar? Eu falei, aí é outra coisa, é um caminho diferente. Sim. Né? Eu falei, precisa? Vamos lá então, né? Justamente. Aí eu fui aprender a fazer eco também. Às vezes os alunos chegam, né, pra gente, às vezes um pouco de maturidade, de entender o mercado. Doutor, tem muita gente já na ultrassonografia. Mas, mano, o ultrassom tem tanto vertente, tanto braço. Hoje você faz pescoço também, não faz? Pescoço. Tem ocular, tem a músculo esquelético, né? A gente está trazendo aí a doutora Luane. Doutora, estamos esperando você aí, viu? Já fizemos um podcast com ela, né? Tem um leque tão grande e um mercado que ainda está imaturo em relação a isso. E a gente entra hoje aí... Né? Por que a gente resolveu fazer esse podcast hoje aqui?
né? Não é só para conhecer Dr. Hudson, é para a gente trazer, né, para vocês que estão assistindo, né, uma demanda, uma necessidade, né, que é uma matéria que o Hudson está dando curso para a gente hoje na Biossom de Doppler, né? E hoje a gente já não considera uma técnica avançada, né? Já tem uns 30 anos que o Doppler já é aplicado hoje na medicina humana, né? Na medicina veterinária. As técnicas avançadas a gente considera hoje a elásto, né? A compressão, né? A elastografia, A elastografia e a contraste. microbolha, o contraste de microbolha, que está começando a aparecer agora. Né? Existe até uma certa discussão em cima disso, né? Tem gente que não gosta de falar de técnicas avançadas, assim, técnicas complementares, né? ou técnicas não convencionais, né? Porque é aquela coisa, o que é avançado hoje, amanhã já pode ser, já não é mais avançado, já está atrasado. Sim. Né? A questão do Doppler que você falou, o Doppler já é bastante antigo. Né? Mas o Doppler ele passou por um período ali, um hiato de uns 10 anos que ficou meio esquecido na veterinária. Então, se a gente olha as publicações, começou a ter alguma coisa ali 90, tal, parece que nos anos 2000, 2010 ali, ficou um negócio meio que você procura, não tinha tanta coisa de Doppler. Parece que a galera esqueceu um pouco o Doppler de lado. E muita gente fala que o Doppler ficou um pouco estigmatizado nesse início dos anos 2000, 2010 ali, como não funciona na veterinária. É isso. Né? Eu vou até abrir um aspas aqui para dar um desabafo, que quando eu comecei, eu devo ter uns 15 anos de ultrassonografia. E eu comecei a buscar técnica agora. Eu acho que eu tinha uma crença limitante e veio talvez dessa geração minha lá atrás. Para que você quer Doppler? Né? O Doppler e professores que eu tive que foram fizeram a diferença na minha vida, mas poucas pessoas faziam Doppler no Brasil e aqui em Salvador, acho que quase ninguém. Mas isso tudo tem uma explicação histórica ali, né? Que, claro, teve essa parte que eu falei, que faltou pesquisa durante um tempo, a galera deixou meio de lado mesmo o Doppler, que falou, não funciona, é difícil, não agrega nada. Aí parou de ter pesquisa, aí a galera parou de ter interesse também, né? Falou, se os pesquisadores não estão interessados, tá mostrando que não funciona. Se os grandes não estão fazendo, a gente vai fazer. A gente vai fazer. Só que aí teve um problema também da tecnologia, que a gente não tinha tecnologia. Nossos aparelhos que a gente utilizava na veterinária não eram tão bons, eram limitados. Então, às vezes, a gente até tinha uma imagem boa, modo B, mas não tinha um Doppler bom no aparelho. Né? E isso fez com que o Doppler ele ficasse um pouco esquecido, ficasse um pouco de lado. Até que foi retomada essa ideia de se falar de Doppler com o avanço da tecnologia, com novos estudos. E eu acho que para isso a gente tem que nomear algumas pessoas que eu acho que no Brasil merecem, sabe, esse crédito de ter chamado a atenção para o Doppler de novo. Eu acho que a principal delas é a professora Cibele. Sim, né? sim. A professora Cibele foi uma das na época era quem fazia o Doppler, era ela. Eu acho que ela foi a grande divulgadora do Doppler na veterinária no Brasil. Ela que começou a abrir o olho, então, a fazer curso, né, de Doppler, e chamar gente de fora que sabia que o Doppler funcionava e começar a trazer para cá. Então, acho que ela teve esse papel muito importante de voltar a divulgar o Doppler. Né? Falar, não, olha, o Doppler funciona, a gente hoje tem tecnologia, dá para aplicar. E aí começou a se espalhar, né? Outros professores começaram a realmente ver que estava funcionando, e aí o Doppler começou a disseminar. Mas acho que a Cibele teve esse papel muito importante no início ali da retomada no Doppler. Né? E hoje a gente tem grandes expoentes, né, aqui no Brasil do Doppler, e não só no Brasil, tem, por exemplo, a Guadalupe na Argentina, que é também fantástica, a professora aí, né? Estela Molina, né? Outras pessoas aí que hoje falam muito de Doppler, e a rede social também teve um papel legal nisso. Sim, né? Porque hoje a gente conhece muita gente que fala de Doppler, que divulga Doppler, cursos de Doppler, casos de Doppler pelas redes sociais. Né? Então deixou de ser aquela coisa simplesmente acadêmica e se popularizou. Todo mundo passou a ver que era possível fazer Doppler. Né? Deixou de ser aquela coisa impossível que não sabia nem para que servia o Doppler, e aí começou a se espalhar, e eu acho que agora, principalmente nos últimos 5 anos, é o que o negócio está começando a pulverizar. Mas eu ainda vejo, você falou, a gente começou a ver que não é impossível, mas aí a gente entra num outro ponto, que é justamente para a gente trocar essa ideia, que é a galera, né, a grande massa, vamos se dizer. Veio o pessoal, né, que popularizou o Doppler, né, ele agora já está mais difundido, mas a grande massa, a galera que faz ultrassom em geral, ainda tem uma dificuldade. Eu não sei se ficou essa crença limitante lá atrás, e a gente viu isso nos cursos, né?
É um dos pontos que a gente traz hoje. A gente já deu 2 cursos de Doppler aqui em Salvador? Estamos indo para o terceiro ou deu um? Não, tá indo pro segundo. Tá indo para o segundo. Tá indo pro segundo aqui em Salvador. Mas você já deu outros cursos Já também aqui na Bahia. aqui na Bahia. E cadê essa galera fazendo Doppler? Isso é verdade. Né? Todo curso de Doppler, a gente recebe esse feedback. Né, do pessoal que vai fazer meio descrente ainda. Meio descrente. Achando, e às vezes até acaba de fazer e não dá continuidade. Né? Mas aí eu acho que tem um pouco dessa crença antiga ainda. Das pessoas acharem que o Doppler é muito difícil, que o Doppler é muito complicado. Tanto que o nosso curso chama Descomplicando o Doppler. Isso. Que a gente começou a projetar uma metodologia para que a gente realmente converta essas pessoas em resultado. Que eles comecem a fazer, né? Porque o objetivo realmente, assim, o Doppler, ele vem da medicina humana. A gente tem muito que a gente usa do Doppler, o conhecimento que a gente tem do Doppler é da medicina humana. Sim. E para a medicina humana, é tudo muito mais fácil, né? Então, você vai fazer Doppler num paciente humano, por exemplo, fazer um Doppler hepático, você fala, olha, puxa o ar e segura. O paciente fica lá paradinho, você vai, pega o vaso, vai, mede, né? Coloca ali o caliper na posição correta, pega o fluxo, pronto, pode soltar o ar. Agora aprende e segura de novo, e faz, né? Eu até falo que tem um amigo meu que é ultrassonografista, humano, né? E ele fala, putz, eu não entendia por que você bota... Eu vejo suas imagens e sua mão tá sempre tremendo. Eu falei, por que ele fica com a mão tremendo o tempo todo? Até que ele se ligou que não, é porque o paciente não para de respirar. Não para de respirar, Ele falou, você tá fazendo Doppler hepático, eu vejo sua mão sempre movimentando suas imagens. Dele, porque seu paciente não para, né? Eu falei, justamente. Então a gente tem essa dificuldade, né, inerente ao paciente. E aí tem muita gente que acaba achando que quando pega a literatura humana e vai tentar transpor diretamente para a veterinária, vê que não funciona exatamente igual. Né? A gente tem limitações diferentes. O que tem de limitação na veterinária é muito maior do que tem na medicina humana para aplicar o Doppler. Né? Então, realmente, tem muita gente que já entra com essa visão de que é um exame muito difícil. Só que aí vem a questão do descomplicando o Doppler. Né? E talvez isso na nossa rotina, de volante principalmente, né, seja mais complicado de você aplicar a técnica do Doppler. Eu não faço volante, né? Faço muito pouco, na verdade. Mas quando é uma técnica mais complicada, assim, o Doppler, eu procuro sempre fazer... Tem que abrir um espaço, né, só para aquilo ali, para você poder... Porque é um exame que você precisa ter calma. Você precisa ter paciência, você tem que estar, que eu falo, tem que estar na CNTP ali. Né? Tem que estar em condições normais de temperatura e pressão, você tem que estar num ambiente confortável, tranquilo. Para o paciente estar tranquilo para o exame dar certo. Sim. Né? E o volante nem sempre tem isso. Então, acho que o volante ele também tem que saber selecionar os locais que ele pode fazer. Que ele pode fazer, justamente. Porque você tentar fazer um estudo técnica Doppler, que você vai... Que às vezes você vai ficar ali 40 minutos. Se você não tem uma cadeira para sentar, uma posição ergonômica, você vai ficar de saco cheio. Vai ficar mal feito. Né? É verdade. Só que a questão do Doppler, como eu estava falando, o problema é que existe muita regra do estudo Doppler, quando vai fazer o Doppler hepático, o Doppler renal, né? Mas muita gente se esquece do objetivo do estudo, que é dar diagnóstico. Então, você vai fazer um Doppler hepático, qual é o objetivo do Doppler hepático? É simplesmente dar diagnóstico da hipertensão portal. O paciente tem hipertensão portal ou não tem. Para isso que serve basicamente o Doppler hepático, né? A gente fala se o paciente tem ou não hipertensão portal. E a gente não precisa, muitas vezes, seguir todo aquele roteiro, né, que tem ali para chegar e falar que o paciente tem hipertensão portal, né? Então, às vezes a gente pega aquele laudo cheio de números, cheio de medidas, não sei o quê. É legal fazer lá? Se conseguir, é legal. Você vai ter um monte de documentação. É um preditivo, né? É porque eu acho que pelo Doppler não dá para dizer que ele tem hipertensão. A gente tem sinais de hipertensão. Falar para a galera aqui, porque né? O diagnóstico definitivo da hipertensão portal o padrão ouro, o Doppler ali, ele não vai dizer tem hipertensão, né? A gente tem sinais de hipertensão portal, a gente estima que o paciente tem hipertensão portal, né? Mas é meio chato falar isso, mas tem casos que não tem como a gente não falar que o paciente não tem. Não virou aquele né? É aquela coisa, a gente não pode dar aquele diagnóstico final, conclusivo, mas tem momentos que não tem como. Né? Mas, por exemplo, a gente pega, às vezes, um Doppler colorido fecha o diagnóstico. Né, do paciente que hipertensão portal. Você vê lá um fluxo retrógrado na veia porta, né? Às vezes no ramo intraportal, você fala, o paciente tem hipertensão portal. Não tem outra causa para acontecer isso. Né? Esse é o caminho para começar o Doppler. Quando eu comecei a fazer, e foi com você lá no curso, né? Eu me lembro você falando, só pelo mapa, pelo colorido aqui, a gente já consegue
vê bastante coisa. E aí a gente começa ali a colocar na nossa rotina o Doppler colorido, os pacientes mais tranquilos, um shih tzuzinho mais calmo, com a barriguinha mole. Aí você começa a ver que o negócio começa a lhe dar direcionamentos. Aí você já começa a fazer um IR, um negócio ali a mais, né? Um Doppler pulsado. E aí o negócio começa a entrar, né? Na sua rotina ali. Você começa a ver, pô, o negócio funciona, né? Eu acho que o grande objetivo é esse, né? Muitas vezes, muitos colegas que vão fazer o curso de Doppler com a gente, né, e que eu vejo que começam a procurar o Doppler, acho que isso até mudou um pouco a mentalidade. Hoje o pessoal já não chega com essa ideia de aprender Doppler para poder fazer um estudo Doppler renal ou para poder fazer um estudo Doppler hepático, né? É legal, claro, você agregar esse serviço, poder oferecer a mais serviço, mas muita gente procura o Doppler para entender a técnica e poder ajudar na rotina, né, no dia a dia. Sim. Então, pô, você tá vendo um rim ali, custa o que você apertar um botão do colorido? Isso. E todo estudo Doppler começa com o colorido. Né? A gente, claro, vai começar com o modo B. Né? Não adianta você fazer um Doppler se você não tiver um bom modo B. Perfeito. Você precisa ter um bom modo B para você ter um bom Doppler. Né? Mas todo mundo que já está fazendo um bom modo B, qual é o próximo passo? Liga o colorido. Liga o colorido. Né? Já começa ali. E você já começa a ver a distribuição vascular, ver como é que o fluxo funciona, onde estão os vasos que você não via antes. Perfeito. Pelo modo B. Né? E aí tem muito diagnóstico que começa a aparecer pelo Doppler colorido. Sim. Né? Então é o primeiro passo. E aí quem chega, já tá vendo o Doppler colorido, aí quer dar um passo a mais. Dá um passo a mais, Que aí é começar a botar o caliper ali e começar a fazer um Doppler espectral. Perfeito. Né? E assim vai. O Doppler tem essa escadinha, né, de aprendizado. E o objetivo dos colegas que eu vejo na maioria das vezes hoje em dia é esse. É a galera que tá querendo entrar agora, tem o recurso na máquina e fala, poxa, tem que começar a usar. Né? E aí faz o primeiro curso, começa a usar, começa a ver a dificuldade, aí depois volta para fazer um segundo curso, com uma mentalidade já diferente. É interessante para a galera aí de casa, amanhã a gente vai dar um curso de uma imersão, né? A gente vai dar nossa imersão em ultrassonografia. Então, é um curso bem específico ali, são poucas pessoas, né? Para a gente poder conseguir dar um suporte mais individual. E tem uma colega nossa que fez o curso, né? Ela já tem, eu vou chutar aqui uns 10 anos já de ultrassom aí no mercado. Se não tem 10, está chegando. Ela fez o curso ano passado com você, com a gente lá na Biossom. E ela veio para a imersão justamente para focar, para ajustar, né? O Doppler que ela já está fazendo aí na rua. Então, você vê, buscando, né, É interessante que o curso lá atrás, eu acho que encheu aquele curso, não foi? Acho que a gente deu 100%. E a gente a nossa turma próxima agora é em novembro, e já tem um mês que a gente também já esgotou e já abrimos turma para o ano que vem. Para ver como, então, o pessoal como teve esse movimento do mercado. Você falou, justamente. Você está aí há tantos anos no mercado e agora... E gente do Rio de Janeiro. Tá vindo gente do Rio de Janeiro para fazer o curso. Tá vindo gente, acho que do Nordeste. Tem mais gente do Nordeste. Não sei se de Minas. E eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Vou contar aqui para vocês. Teve um rapaz, procurou a gente, da Colômbia, se não me engano. Você lembra o nome dele? Colômbia, não lembro. Da Colômbia, querendo vir fazer o curso com o Dr. Hudson. Ele perguntando se tinha condição de fazer... De ter tradutor. Um tradutor. E aí... Isso é muito legal. É muito legal ver como os colegas estão abraçando, né? Abraçando isso. O nosso curso, como eles estão abraçando... Aprender o Doppler realmente. Sim. E essa é a nossa ideia de realmente ensinar o Doppler de uma forma mais descomplicada, né, para todo mundo. O que a gente estava falando? Do passo a passo. Sim, do passo a passo. Da imersão que a colega vem fazer. Isso é interessante, é bem legal. Porque essa colega, ela fez o curso, ela é muito interessada, muito boa no modo B. Sim. Quando ela veio fazer, já te conhecia pelos seus laudos, que eu já tinha visto o laudo dela. Eu falei, caramba, eu não conhecia, eu não sabia quem ela era, mas eu falei, o laudo dela é bom, o exame dela é bom. É bom, sim. Eu já sabia que o exame dela era bom. Ela veio fazer o curso de Doppler, ela se interessou, excelente aluna, começou a aplicar e aí começou a sentir dificuldade e agora tá vindo para fazer esse treinamento, né, para só realmente refinar a técnica. E eu acho que toda a técnica complementar que a gente tem na ultrassonografia, né, todo serviço especializado, toda técnica complementada, acho que parte disso, né, precisa disso. A Luane mesmo falou, você faz um curso de músculo esquelético, você não vai começar a aplicar o estudo diretamente de músculo esquelético com um curso, de um final de semana, de uma semana, né? Mas você vai começar a praticar e aí você vai pegar uma mentoria com quem já faz, tanto que ela tem vários mentorados. Aí você vai fazer um outro curso com uma outra pessoa que também vai ter uma visão um pouco diferente, né?
E o Doppler também tem disso, né? Todas essas técnicas diferentes, tudo que sai da rotina tem uma curva de aprendizado, né? Mas cada curso que a gente faz, cada novo evento, uma palestra, um congresso que fala de Doppler, agrega uma coisa nova. Sim, Né? sim. Então, e a base, assim, quando a gente vai aprender a fazer ultrassom, você tem que primeiro fazer um curso básico, né? É a primeira coisa, a gente tem que começar com o curso básico. Então, 1 hora tem que começar. E você tem que começar a fazer Doppler fazendo um curso de Doppler. Sim, Né? sim. Então, muita gente fala, o que eu preciso saber para fazer Doppler? Né? Eu falo, precisa saber modo B. Precisa saber fazer o feijão com arroz. Você tem que ter um bom modo B. Você já sabe fazer um bom modo B, sabe? Uma boa varredura? Pronto. Agora, essa pessoa é que tem que fazer Doppler. Não adianta também você querer o pular próximo passo. etapa. É etapa, Né? Não dá para você fez um curso de ultrassom e já de vai um fazer mês o Doppler. e no mês seguinte querer fazer um de Doppler, ver o de você não Doppler. vai aproveitar. Com certeza. Né? Agora, quem já tem uma experiência, já sabe fazer um bom modo B, aí é o que precisa para o chegar no próximo nosso passo curso, para fazer o Descomplicando Doppler. E todo mundo que vai fazer o curso, eu falo, olha, tenha certeza que você vai aprender muito sobre Doppler, você vai sair daqui conseguindo fechar um bom diagnóstico que você não fechava antes. Tanto que no curso tem sempre esse feedback. Eu já vi isso e não sabia o que era. Não sabia o que era, justamente. Poxa, eu já peguei isso. Então era isso. Agora agora você consegue fechar o diagnóstico. Justamente, né? Justamente. Simplesmente porque fez o curso de Doppler, a pessoa lembrou de um caso lá atrás e falou, poxa, eu já vi isso e não sabia. Né? Então, o objetivo do Descomplicando Doppler é esse. A pessoa sair de lá sabendo aplicar grande parte, então a pessoa vai sair do Descomplicando Doppler já sabendo fechar um monte de diagnóstico que não fechava antes, né? E vai praticar, e aí depois entrar nessa imersão com a gente, que é bem legal, a pessoa que já fez o curso de Doppler. A imersão é para todo mundo. A imersão é para todo mundo. A imersão, aí, dependendo do nível que cada um esteja, a gente vai dar aquele suporte no momento do exame. Isso. É 100% prática. Então, amanhã a gente vai ter cachorro entrando e saindo de manhã até de tarde. E aí a gente vai rodando os alunos. Quem tiver iniciando, precisa achar um adrenal, achar um pâncreas, a gente vai focar naquilo. E quem já faz o Doppler, na hora que for fazer o exame, a gente vai focar na necessidade de cada um. Exatamente. Então, a gente já fala aqui da imersão. É um treinamento. É um treinamento personalizado. Personalizado. É a pessoa chegar em um nível e sair de lá com um nível acima. Acima, justamente. Independente do nível que você está. Independente do que você está. Então, a ideia é que você aprendendo agora, pronto, você vai pegar, a gente vai fazer todas essas técnicas de varredura do abdômen. A imersão só não é para quem ainda não faz, não sabe, Isso. nunca pegou no transdutor, que aí já é o curso básico. Exatamente. Não é isso? Você tem que começar pelo básico. Né? Pelo básico. Perfeito. E a imersão agora, esse treinamento personalizado é isso. É para você já fez o básico, seja o básico, agora você vai fazer o básico avançado com o treinamento, ou já fiz o curso de Doppler básico, já fiz um curso de Doppler, agora a gente vai aprofundar, vamos refinar. Refinar, justamente. E qual é o passo a passo do Doppler? Quando a gente entra inclusive, a gente viu a necessidade, do ano passado a gente montou o curso, demos em 2 dias, não foi? Isso. E aí a gente viu a necessidade, o Hudson falou, Mário, eu acho que a gente vai aumentar 1 dia, porque acho que 2 dias não dá para a gente poder, não só dar a teórica, mas a prática. A gente quer que vocês treinem, né, façam ali e saiam entendendo como é que o processo funciona. Né? Desde ligar o colorido, ligar o espectral, de você colocar o caliperzinho ali no lugar que tem que colocar. Então, a gente acabou aumentando para 3 dias, correto? Isso mesmo. Não tenho exatamente certeza aqui da divisão, mas pelo que eu me lembro, porque você falou como é que funciona, né? Para aprender o Doppler. Eu separo no primeiro dia, o objetivo é a gente ensinar sobre a técnica Doppler. O que é o Doppler, como funciona, qual é o princípio físico do Doppler, né? Isso, claro, de uma forma que a gente precisa saber como médico. Né? A gente não é um curso para físicos, para engenheiros que vão fazer um ultrassom com o Doppler. Então, é a física aplicada. Né? Então, para tirar essa chatice, tem muita gente que vai falar de física, não, já fica, biofísica. A gente precisa saber a biofísica. Não tem jeito. Mas é a biofísica aplicada. É aplicada, né? Não é nada. Você não vai precisar ficar que fazendo viaja, cálculo, né? não. Quem já teve toda essa dificuldade com o Doppler foram os engenheiros que pegaram o princípio físico do Doppler e botaram dentro do nosso aparelho. A gente tem que aprender como aplicar aquilo. Perfeito. Né? Os cálculos matemáticos, tá tudo lá. Tá tudo lá. Então, por isso que é para descomplicar mesmo. Eu não fico
com essa chatice de ficar falando, ah, não, porque o engenheiro, a gente pegou assim, a física foi essa, o cálculo foi esse. Não, isso já está na máquina, a gente tem que saber como usar aquilo para nossa rotina. Dá o comando para ele executar, né? E aí falar desses princípios do Doppler, né, para a gente conseguir interpretar a imagem, da biofísica, os tipos de Doppler que são diversos, como a gente começa com colorido, mas a gente tem espectral, tem o Doppler contínuo, né, que é da cardiologia, a gente tem o Doppler tecidual, que é da cardiologia. Dentro do colorido, a gente tem o colorido de fato e tem o colorido, o Doppler de intensidade, né, que é o Power Doppler, que não deixa de ser um Doppler colorido, pulsado também, mas tem uma aplicação diferente. Então a gente fala dos tipos de Doppler e a gente já começa a falar depois da anatomia vascular. Aí não tem como a gente não falar de anatomia, né? O Doppler, ele é um estudo hemodinâmico. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima para a gente focar. Doppler é um estudo hemodinâmico, tá? Então, para que serve o Doppler? Eu vou fazer um estudo Doppler, estando no curso eu coloco isso. Eu indico, quero fazer um estudo Doppler. Não, você não vai fazer um estudo Doppler. Você vai fazer um estudo hemodinâmico com o Doppler. Então, existem diversas ferramentas para fazer estudo hemodinâmico. Mas, basicamente, quando você vai fazer um estudo com o Doppler, é hemodinâmica. O que a gente vê com o Doppler? É hemodinâmica, é estudo de hemodinâmica, sempre, 100% hemodinâmica. Então a gente nunca pode esquecer da visão da hemodinâmica para fazer a aplicação do Doppler, né? E a gente pode estudar a hemodinâmica de diversas formas. Pelo Doppler, pelo cateterismo, pela ultrassonografia contrastada, né? São todas ferramentas de avaliação hemodinâmica. Cada uma com sua particularidade, todas complementando ali. Mas basicamente elas chegam no mesmo resultado. Por vias diferentes, mas elas buscam o mesmo resultado, né? Quando a gente fala de hemodinâmica, padrão ouro é cateterismo, não tem jeito, é a técnica invasiva. Certo. Né? A técnica direta para você avaliar a hemodinâmica, é o cateterismo. Mas o cateterismo a gente sabe que não é prático na veterinária. Sim. Não é prático, não é barato, tem que anestesiar o paciente, tem riscos envolvidos, né? Então, tirando o cateterismo, a gente tem essas outras técnicas, que é a técnica Doppler, que é a mais acessível, né? E tem a ultrassonografia contrastada. Todas as duas são técnicas ultrassonográficas para avaliação hemodinâmica. Mas é avaliação hemodinâmica. Então, muita gente não sabe disso quando vai entrar para fazer Doppler. Ouve falar de Doppler, mas o que é o Doppler? Doppler é o estudo da hemodinâmica. Tá bom? Perfeito. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fixar muito, eu bato muito isso em todas as aulas, eu falo, né? Olha, a gente vai fazer a avaliação do Doppler renal. Que é trocando em miúdo ali, é a velocidade que o sangue, né, na prática tá... É a gente estudar o sangue que está circulando. O sangue que está circulando. É o hemodinâmica sangue que vai basicamente sangue em movimento. nutrir, né, o tecido ali, o leito vascular, né, de cada órgão. O conceito de hemodinâmica é esse, é a dinâmica, a movimentação do sangue. Então a gente vai estudar isso. Então, quando eu faço um Doppler renal, o que é que eu estou querendo saber ali? Como está a hemodinâmica no rim. Como é que ele está sendo nutrido, se ele está se perfusão. alimentando bem a perfusão, né? Como está sendo a perfusão. A gente pode ter alterações hemodinâmicas no rim, falando, né? Que são inerentes ao parênquima renal, que são problemas do parênquima renal. E tem alterações que acontecem antes ou até depois do rim. De entrar então, a gente pode ter um problema... Um paciente que é cardiopata, por exemplo, que já tem uma fração de ejeção reduzida. Ele vai ter alteração no Doppler renal? Vai. Né? Tanto que é uma das consequências da cardiopatia, o paciente acabar evoluindo também por uma alteração renal, uma disfunção orgânica, pelo problema da cardiopatia. O paciente ele pode ter congestão. Isso vai influenciar no Doppler renal? Vai. Né? Por isso que eu falo, a gente tem que ter uma visão da hemodinâmica, do panorama geral. Então, vou fazer um estudo Doppler no rim. Qual o objetivo? Avaliar a hemodinâmica do rim. Vou fazer um estudo Doppler do testículo. Qual o objetivo? Avaliar a hemodinâmica no testículo. Vou fazer um estudo Doppler do fígado. Qual o objetivo? Estudar a hemodinâmica do fígado. Né? Na verdade, a gente fala do fígado, mas é do sistema portal. Portal, justamente. Porque o fígado envolve muito mais. O fígado é só o último ali, né? Sim. O último não, na verdade, é que ele está até no meio, porque tem muita coisa que acontece depois do fígado, influencia no fígado, influencia no sistema portal como um todo. Mas o foco é a hemodinâmica. Tanto que, basicamente, no segundo dia do nosso curso, é hemodinâmica. Né? Então, eu coloco lá a aula principal do curso, acho que é o Descomplicando a Hemodinâmica. Né? Porque a gente vai falar muito da hemodinâmica. O que influencia na hemodinâmica? Né? Porque a gente precisa conhecer hemodinâmica para poder fazer Doppler. Perfeito. Então, não tem como a gente escapar. E isso acaba sendo a parte que
mexe um pouco mais com a cabeça do aluno. É a parte que você está dando aula, a pessoa fica ali, fecha o fica olho, olhando, o que é isso? Para que eu tô fazendo aqui, né? Porque, pô, eu sou um ultrassonografista, eu vou ter que... Aí vem aquelas ondas, raciocínio clínico sobe todo. aquela onda, desce a outra, o que é aquilo? Assisto ali de Aí você tem que voltar, né? lembrar a morfologia da fisiologia de onda, cardíaca, né? da sístole, diástole, o que acontece na sístole, o que acontece na diástole, Você vê resistência que fazer arterial. ultrassom não é só fazer ultrassom, que é o que eu... Não, a gente hoje, não é técnico, A né? gente não é técnico. A gente Hoje o diferencial é médico. de um profissional técnico, né? De um profissional que realmente vai entregar uma clínica, um diagnóstico, né? Ajudar o colega que está solicitando, né? Com mais informações. Eu acho que isso está morrendo na veterinária e eu acho excelente que morra, que vire passado mesmo, que é aquela pessoa que vai fazer um exame diagnóstico e entrega só aquilo ali, sabe? Ah, vou fazer Faz as ultrassom fotos, abdominal. medida e tá lá. Aí bota as fotos, bota a medida e tem o baço aumentado, esplenomegalia. Né? Aí depois encontra o linfonodo aumentado no mesmo exame. Esplenomegalia e linfonodomegalia. E hepatomegalia. Sim, e a junção? E o raciocínio clínico? Perfeito, Né? perfeito. Será que esse linfonodo, esse baço, esse rim, com o histórico do paciente, tem ligação, que você está vendo, né? com o paciente, com a suspeita que ele chegou, você não tem como fechar uma história? Sim. Tem, a ultrassonografia ela conta uma história. Perfeito. Quando o exame perfeito. chega para a gente, principalmente quando chega com um bom histórico, né, detalhado do paciente, com exames complementares, você pega aquilo ali, eu acho que você que tem muita experiência, você deve ver muito isso. A gente olha para o exame do paciente, para o histórico, a gente bota o paciente barriga para cima, tricotomiza, a gente já sei o que é. Sim, sabe? na hora. Que a gente já começa a ligar, fazer o link do... É o tal feeling, mas é a experiência que você já viu. Isso experiência e raciocínio clínico. É o raciocínio, justamente. Você já começa a ter a visão do exame, do que já chegou para você, com a ectoscopia do paciente. Sim. Aí você fala, pô, quantos exames você não vai fazer? Você olha o paciente e fala, já sei. Já vou para adrenal, porque eu já sei que vai estar aumentado. Né? Sim. Já vou focar nessa adrenal aqui. Sim. Aí você é um paciente que já é um pouco difícil de ver adrenal, você fala, olha, vamos já fazer uma sedação aqui, porque eu vou precisar, com certeza, olhar a adrenal desse paciente, eu não posso deixar ele passar. Né? Já então, que você tocou no assunto aí da sedação, vamos explorar mais essa... eu preciso... Porque há uma dificuldade nos nossos pacientes, cão e gato, para a gente fazer o Doppler, né? Ele tem que estar paradinho ali. O que é que se indica hoje para os animais? A sedação, ela é uma realidade hoje? Existe ainda um tabu? A gente faz, não faz? Existe muita polêmica em cima disso. A polêmica, né? Da seda, não seda. Tem gente que bate o martelo e fala, não pode sedar, não pode sedar, não pode, porque vai influenciar, né, no Doppler. A questão é, de novo, voltando, o Doppler é um estudo hemodinâmico, né? Se a gente vai fazer... humano, a gente vai fazer um ecocardiograma, né? A gente faz, que é um estudo hemodinâmico também. O ecodoppler cardiograma é um estudo hemodinâmico. A gente faz o ecocardiograma em repouso, beleza. E aí depois tem o outro ecocardiograma, que é o ecocardiograma de estresse, que a gente vai correr numa esteira e aí vai fazer um novo exame, porque muda a hemodinâmica. Certo. Né? A questão é, quando a gente está fazendo o nosso exame Doppler abdominal, a gente quer um exame basal daquele paciente, como se ele tivesse 90% do tempo dele, que é ele em casa, tranquilo, deitado, relaxado, dormindo, né? Que é a situação basal hemodinâmica desse paciente. A gente quer um estudo da hemodinâmica basal dele, ou a gente quer um estudo de estresse? Porque se a gente pega o paciente que está lá na mesa, se tremendo todo, contração muscular, já fica muito difícil fazer o exame, né? Ele está taquicárdico, ele está taquipneico. A gente vai fazer o estudo Doppler. É um estudo hemodinâmico confiável? Mas é a hemodinâmica daquele momento. É do paciente naquela condição. Naquela condição, perfeito. Então, se a gente quer avaliar o paciente, a hemodinâmica dele naquela condição, ok. Agora, se a gente quer fazer uma avaliação hemodinâmica basal do paciente, como ele está 90% do tempo dele relaxado em casa, a gente precisa devolver ele para a CNTP, né? A gente precisa devolver ele para as condições normais de temperatura, pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória. Então, se a gente faz um estudo num paciente, um Doppler espectral, a gente quer avaliar o índice de resistividade e pulsatilidade. O paciente que está taquicárdico, o tempo de diástole ele fica menor. Se o tempo de diástole ele fica menor, o índice de resistividade fica menor, porque a gente está encurtando o tempo de diástole. Perfeito. Ou se o paciente está bradicárdico, por uma sedação, digamos que a gente usou uma xilazina no paciente, ele está bradicárdico, né? Ele está vasodilatado, ele está hipotenso.
Isso vai influenciar? Vai. O tempo de diástole vai ficar maior, o índice de resistividade ele vai ficar menor, vai ficar maior, né? Isso vai influenciar. Então, a questão da sedação ou não sedação depende do que você está estudando, do que você quer estudar da hemodinâmica daquele paciente, né? Eu, na maioria dos casos, vou fazer um Doppler hepático, um Doppler renal, né? A gente precisa dos pacientes nas condições normais. Eu não quero saber o paciente ele estressado, como é que ele está, né? Principalmente falando de Doppler renal, né? Que que eu acho que mexe um pouco mais ali, né? Nessa questão de sedação. Se o paciente ele está estressado, ele está agitado, ele está taquicárdico, o Doppler renal basicamente que a gente avalia é o índice, né? A gente não avalia tantas velocidades, é índice de resistividade é o principal parâmetro. Se o paciente está taquicárdico... Pré-renal e renal, né? Aorta, artéria renal. Mas basicamente que a gente... lá para dentro. Mas que quando a gente fala de Doppler renal... Que aí você fazer todas essas avaliações, né? Se o paciente não tiver numa condição para você fazer, não. A dificuldade que eu tenho a dificuldade hoje, de fazer o exame é grande. No modo B ali, fazendo... é você ter o paciente ficar parado, que dá aquele... Mexeu... dá artefato ali, você não consegue... Mas isso a gente tem que aprender a lidar, não tem muito jeito, a gente tem algumas estratégias que a gente vai aprendendo a posicionar o caliper no momento entre a inspiração e a expiração, você né? Que a gente posiciona o caliper não em cima do vaso, a gente posiciona onde o vaso ele vai ficar. Onde ele vai ficar, justamente. Começa a pegar o macete dele. A gente começa a ter esse macete. Né? Isso não tem muito como a gente fugir. Mesmo o paciente sedado, ele vai continuar respirando, o vaso não vai ficar parado. Né? Mas se o paciente ele tá taquicárdico, ele tá taquipneico, isso vai influenciar nos nossos índices, isso vai influenciar na velocidade. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer estudo Doppler é no paciente nas condições normais dele. E qual é a condição normal? Aquela da semiologia. Qual é a frequência cardíaca desse paciente? Qual é a frequência respiratória desse paciente? Qual a temperatura retal desse paciente? Se o paciente ele vem andando aqui na orla de Salvador, calor, debaixo do sol, deita na mesa para fazer exame, ele já é estressado, músculo cheio de sangue circulando, né? O sangue ele foi desviado para o músculo naquele momento, sistema simpático ativadíssimo. Claro que o seu Doppler renal não vai ser o mesmo do paciente que está relaxado dormindo em casa. O paciente vai chegar com 39 de temperatura porque estava andando na aula antes de fazer o seu exame. Então a questão, sedar ou não sedar o paciente? Eu cedo o paciente para devolver ele para as condições basais. E a sedação não é fazer xilazina, não é fazer um aquetadoido no paciente, não é fazer o ketapum. Existem medicações que não, reconhecidamente, não influenciam no sistema cardiovascular negativamente. Já tem um protocolo, então, hoje aí para a gente como que fala? Não influencia negativamente. Mas se você sedar o paciente, ele vai abaixar a pressão e vai baixar a frequência cardíaca. Vai. Porque o paciente estava com uma frequência cardíaca de 180, eu vou devolver ele para 120. Ele está no basal dele agora. O 180 estava errado, o 120 está normal. Né? Se eu pego um paciente que está tranquilo, a frequência dele é de 120. Se eu usar essa medicação, a frequência dele vai cair para 80, 60? Não, não vai. Ou seja, eu não vou influenciar negativamente. A frequência cardíaca cai, a hemodinâmica do paciente se altera porque eu estou relaxando o paciente. Não é porque eu estou tendo uma ação química direta no sistema cardiovascular. Não. A alteração hemodinâmica, que a gente vai ter, as alterações nos índices do Doppler, vai acontecer porque o paciente, antes ele estava estressado, ele estava taquipneico, ele estava taquicárdico, ele estava com a temperatura retal aumentada, ele estava se tremendo todo, e agora ele relaxou. Isso vai mudar o índice hemodinâmico? Óbvio que vai, né? Mas é mais confiável esse índice com o paciente relaxado, com o uso de um butorfanol, uma trazodona, uma gabapentina, ou daquele paciente que está se estressado, se batendo todo, com a temperatura alta, com a frequência. Eu confio mais no meu índice do paciente que está ali, né? Que eu falo na CNTP. Né? Então, o paciente está em condições normais de temperatura, pressão, frequência cardíaca e frequência respiratória. Se tiver condição, então... Se você faz um exame dessa forma, ótimo, né? Mas tem casos que não, né? Tem casos que você realmente quer avaliar a hemodinâmica do paciente naquele momento. O paciente está crítico, internado ali. Você quer saber a hemodinâmica dele naquele momento, do paciente crítico. Você não vai usar uma droga a mais para mudar a hemodinâmica do paciente, né? Até porque o paciente crítico, muitas vezes, ele já está prostrado. Né? E aí você quer o estudo da hemodinâmica daquele momento. Um paciente cardiopata que está congesto. Na verdade, nesses casos, a gente tem que sedar o paciente também pela segurança do paciente. Né? Porque, na verdade, a sedação já visa estabilização hemodinâmica desse paciente. Mas a gente faz a hemodinâmica, e aí a gente faz, aí o paciente já vai ficar internado, aí ele vai tomar as medicações, ele vai fazer a terapia diurética dele, e aí você vai repetir depois,
né? Porque você quer a hemodinâmica dele naquele momento, do jeito que ele estava, e você quer saber depois. Toda vez que a gente faz o Doppler, o ecodoppler, né? A gente avaliou um paciente, ele está num congesto. O paciente vai fazer a terapia, qual o momento que ele tem que repetir? Logo depois que ele fez a terapia. Então a gente repete o eco 24, 48 horas depois que instituiu a terapia. Certo. Porque a hemodinâmica dele sabe que alterou. Uhum. E é isso que a gente quer. A gente quer fazer estudo da hemodinâmica, né, desse paciente. Então, por isso que eu volto de novo, novamente. Doppler é estudo hemodinâmico. Então, sedar ou não sedar depende de que condição hemodinâmica que você quer avaliar daquele paciente. Então, a avaliação é muito individual. Entendi. Eu ainda vejo muita resistência, ainda que a gente queira, né, aquela dos colegas, né, dos clínicos em sedar para poder fazer. Eu vejo até a resistência. Hoje já está mais difundido, até a gabapentina, né? Tem colegas aí que são até especialistas. Ah, dá, não dá, quanto dá, tem problema. É que não pode usar sem critério, né? A gente tem que conhecer de farmacologia, a gente tem que conhecer de anestesiologia, conhecer pelo menos o básico da ação dos fármacos. Não é qualquer dose e é uma avaliação individual do paciente. Eu uso muita sedação na minha rotina porque eu faço o ecocardiograma. E aprendi ecocardiograma com os melhores professores, eu acho que de cardiologia, de ecocardiografia no Brasil, o professor Diego Lessa, o professor Guilherme Goldfeder. E eles batem muito nisso. Eles falam que, por eles chegaram a falar assim que se pudesse sedar 100% dos pacientes, seria o ideal, né? Claro, a gente fala 100% porque tem aqueles pacientes que são extremamente colaborativos que não precisam. Que não precisa. Mas o paciente está minimamente relutante em fazer o exame, eles cedam para fazer o exame. Porque, por segurança para o paciente, né? E a sedação vem muito disso. E eu, de novo, vou ter que falar do ecocardiograma, né? Muita gente que chega para mim se assusta quando fala: meu paciente meu cachorro é cardiopata, tal, não sei o quê. Falo, pronto, vamos sedar ele. O cliente se assusta. Fala, mas como você vai sedar? Ele falou, o veterinário falou que não podia sedar porque ele é cardiopata. Não, eu preciso sedar ele porque ele é cardiopata. Uhum. Porque eu não vou pegar um paciente cardiopata que está instável e deixar ele para fazer uma contenção física nele, né? Para ele ficar se agitando. Eu preciso sedar para a confiança dele. O paciente está com efusão pericárdica. Pronto, vamos sedar ele. Ele está com gesto. Vamos sedar ele para depois a gente fazer o exame, né? Porque o sedar já é estabilizar o paciente, né? A gente corre muito mais risco fazer exame num paciente. Risco de tudo, né, geral. Risco para a equipe, risco para o aparelho e risco para a saúde do paciente. A gente submeter o paciente a uma contenção física forçada. E talvez seja cultural, né, Odilson? Você começa a ler artigos de autores da Europa, de outros lugares, tudo sedado, eles já usam isso amplamente em outros lugares. E a gente ainda tem essa resistência, né, aqui no Brasil, em geral. Óbvio, tem colegas como os professores que você citou que já fazem isso amplamente, sem problema nenhum, mas a gente precisa colocar essa cultura, né, e entender melhor do que está fazendo para poder... de novo, entender... Facilitar nosso trabalho, entender da hemodinâmica, entender, pensar no paciente, sabe? Lógico, a gente que trabalha com diagnóstico por imagem, a gente quer dar o diagnóstico, né? Só que a gente não pode deixar de olhar para o paciente. Sim. Eu, às vezes, chega paciente, por exemplo, isso é um caso meio que clássico e chato disso ainda acontecer, né? De chegar o gato obstruído para a gente fazer exame, né? Fala, o gato obstruído, tá com dor, já fez alguma terapia antes, pelo menos já fez uma cistocentese de alívio, né? Porque eu vou submeter o paciente a um exame no paciente que tá obstruído, que tá com dor. Peraí. Com aquele volume. Pois é. Né? Você vê que qualquer paciente que tá com dor, eu já falo, volte, faça analgesia, depois venha fazer exame. Eu não vou submeter o paciente a um exame que está com dor para fazer mais dor para o paciente, levar um desconforto maior. O meu exame não vai ficar bom, vai ficar incompleto. O paciente ele não vai colaborar, não vai ser agradável para ele, vai gerar um trauma para o tutor que está vendo o paciente com dor e a gente tendo que forçar ele aquela contenção, né? aquela situação. Então a gente tem que ter uma visão humanitária, pensar no paciente. E a sedação, ela entra muito nisso. A gente tem que tirar esse estigma da sedação. É porque ainda tem muito aquela coisa da sedação, de fazer sedação sem saber o que está fazendo. Justamente. De fazer de qualquer jeito. Hoje a gente tem tanta droga moderna, boa, segura, né? Desde que a gente conheça minimamente sobre a ação das drogas,
que eu acho que a gente tem que tirar esse medo. Eu cedo paciente com grande frequência, inclusive às vezes para ultrassom abdominal, ultrassom de pescoço. Se o paciente não for muito colaborativo, eu já falo, ó, vamos sedar. Porque eu sei que o exame vai ficar ruim, né, se o paciente não for sedado. Quando o paciente é agitado... Eu fiz um paciente agora, vim da clínica agora, 18 anos, um poodle, tá até novo, né? Para 18 anos, um poodle, ele chega já banguelo, um cachorrinho, mas muito agitado. Quer dizer, você não entrega aquilo que você sabe que poderia entregar. E aí, como é que você, né? Como é que você resolve essa situação de pedir uma sedação e ainda tem aquele negócio, não, o paciente já é idoso, o paciente... Então, é complicado, né? Você sabe que você poderia entregar mais e acaba fazendo aquele exame. Eu tive que finalizar no colo da proprietária, porque... E tinha cálculo bilateral nas duas pelvis e você fica, pô, será que tem mais alguma coisa Será que ali? não tem Nuretec? Será que não tem Nuretec? Pois é, e o paciente agitadão, sabe aquele poodle com a língua para lá e para cá? Assim, aí é aquela coisa, às vezes você, num caso desse, né? A gente faz o exame e fala, poxa, será que tem Nuretec ou não? Aí você fala com o veterinário... e vamos sedar para ver se tem. Não, porque o paciente não. Então, mas e aí, você vai fazer o quê? Então vamos pedir a tomo. Não vai ter que anestesiar o paciente para fazer a tomo? Justamente. Pô, não é muito melhor fazer uma sedação tranquila, leve, só para o paciente ficar colaborativo, para a gente fechar esse diagnóstico agora, do que você ter que submeter ele a uma anestesia completa para ele poder fazer uma tomografia? Então a gente vai fazer o seguinte, no próximo podcast a gente já vai trazer um anestesista aqui, vamos ver se a gente consegue montar aqui um bate-papo com um anestesista para a gente já poder desenvolver... Fala um anestesista e um cardiologista. E um cardiologista. O cardiologista gente, justamente, né? Acho que é quem está mais familiarizado com isso. Para a gente poder desenvolver isso aí, né? Porque a gente precisa. Acabar com essa cultura. A gente tem que sedar o paciente muitas vezes pelo bem do paciente. Na maioria das vezes a gente ceda o paciente para o bem do paciente. Na verdade, sempre. Né? Sim, é sempre o bem do paciente, porque o paciente, ou pelo bem dele, para ele ter um bom diagnóstico, né? Ou para ele fazer um exame tranquilo, sem estresse. Sim. Para quem quer fazer o Doppler, né? Vamos fazer o curso lá com os meninos, mas eu vou aplicar isso aonde? Qual é a área ali do abdômen que a gente aplica o Doppler? Renal, hepático? Ele funciona bem para o baço, linfonodos, né? Gestacional? Hoje já tem estudos novos, o professor Feliciano já tem coisa nova aí, né? Do Doppler, né? Fetal. Qual é a área de aplicação que funciona e que a gente pode implementar na nossa rotina hoje? Se a gente for falar, né, como for dizer que o Doppler ele serve para avaliar a hemodinâmica, a gente pode usar o Doppler onde tem sangue. Então, onde tem vaso ali entrando, onde tem vaso, a gente tem como fazer minimamente avaliar o Doppler. Então, o básico do Doppler é o Doppler colorido, para a gente ver se tem fluxo ou não tem fluxo. Então, às vezes, num nódulo, uma estrutura que está suspeita. Poxa, será que é um nódulo? Será que é um coágulo? Será que é um pólipo? Se você liga o Doppler e vê que tem fluxo, ali você sabe que coágulo já não é. Perfeito. Né? Por exemplo, tá na bexiga, às vezes está aderida ali, uma massa sólida aderida na bexiga, dentro do lume, né? Na parede. Você tenta balotar, vira ele de posição, mas continua grudado. Se tiver um vaso ali dentro, você já sabe que um coágulo aquilo ali não é. Com certeza. Né? Então, o Doppler tá vivo, já serve né? ali. Tá sendo irrigado, tá vivo. Então, basicamente, o Doppler serve para avaliar qualquer lugar que tem sangue. Né? E até onde não tem sangue, para a gente falar que não tem sangue. Que não tem sangue. Que é um cisto, que é um coágulo, que é uma área de infarto, por exemplo, também serve. Né? Então, o Doppler ele pode ser aplicado para tudo. Historicamente, né, classicamente, o Doppler ele evoluiu muito na veterinária, falando de Doppler hepático e Doppler renal. Certo. Né? Então, a porta de entrada foi seriam aqueles estudos específicos, né? Que vêm com uma requisição específica. Solicita um estudo Doppler renal, solicita um Doppler hepático. É muito difícil alguém solicitar um Doppler, por exemplo, testicular, né? Um Doppler de próstata. Esses exames não existem, né? Não existem essas requisições. Assim, vou fazer um estudo... Poxa, o paciente está com uma prostatomegalia, o veterinário pensa... vou estudar a hemodinâmica da próstata dele. Geralmente isso não chega. Então, essa parte que a gente avalia nos outros órgãos, né, muitas vezes é complementando, é complementar. Certo. Não vai ser um estudo específico que vai vir com aquela indicação para fazer. Né? E até o próprio Doppler renal, hoje em dia, ele tem caído um pouco. Né? Caiu um pouco não posso falar em desuso, ele realmente tem muita aplicação ainda, mas tem reduzido até um pouco.
né, a visão do Doppler renal, e o Doppler hoje, nesse estudo específico, ele acaba sendo muito mais utilizado para o Doppler do sistema porta. Não falo nem do Doppler hepático, né? Doppler portal, de forma geral. Eu acho que esse hoje, de estudo Doppler específico, é o carro-chefe. É avaliar a hipertensão portal. Até porque a hipertensão portal acontece todo dia. Quem tem uma rotina minimamente, mais ou menos, de exame diário, de exames diários, vai pegar hipertensão portal, né? Então, pelo menos um caso de hipertensão portal por semana a gente pega, né? E é aquilo que os colegas falam. Você está dando um curso, ele fala, rapaz, então era hipertensão portal. Sim. É porque você não sabe o que é hipertensão portal, você não tem como fechar o diagnóstico, né? Mas tem muito caso de hipertensão portal. Porque a hipertensão portal é multifatorial, ela acontece por diversas coisas. Não só por problema hepático. Por problema cardíaco, causa hipertensão portal. Trombo, causa doença infecciosa, causa, né? Pancreatite, pancreatite eu acho que tem na rotina toda semana hoje em dia também, né? Tem. Hoje eu peguei uma. O gatinho tá... E um dos grandes consequências da pancreatite que a gente vê bastante é a hipertensão portal. Muitas vezes subclínica, subdiagnosticada. Sim. Né? Quando a gente começa a procurar, a gente começa a fechar esse diagnóstico. Então, acho que o grande carro-chefe é a avaliação do sistema porta, que é basicamente quase tudo no abdômen é sistema porta, né? Tirando rins e gônadas, o sistema reprodutor, o resto vai pro sistema porta. Vai tudo lá pro fígado. Mas, voltando para a sua pergunta, não tem só isso, né? Existe muito estudo Doppler periférico, né? Avaliar femoral, por trombose, enfim. Tem aqueles pacientes que claudicam de origem vascular, né? Que são também pacientes que são subdiagnosticados. Aquele paciente tem uma claudicação crônica, vai para o ortopedista, faz tomografia, faz ultrassom modo B e faz um monte de exame e não chega num diagnóstico porque não pediram estudo Doppler, né? Já fala a vascularização daquele membro. Na hora que vai ver o paciente, ele tem um trombo, ele tem já uma recanalização, ele fez vasos colaterais, ele não tá com o membro frio mais. Sim, né? sim. Porque tá com o membro frio... O clássico ali, né? Com o membro frio... Aí a gente já vai logo, trombo, vamos lá. Aí o clínico fecha logo o diagnóstico. Mas tem aquele paciente que é aquela trombose crônica, né? E aí o paciente, ele vive claudicando, porque às vezes ele já recanalizou, o membro ele já está perfundido novamente, só que não da forma ideal. Então, aquele paciente que ele começa a ter intolerância ao exercício. Então, ele corre um pouquinho, brinca e já senta. Por quê? Porque faltou oxigênio na perna, né? Faltou oxigênio no músculo, ele já não consegue mais exercer a mesma função. E o Doppler tem essa aplicação, que é extremamente subutilizada ainda aqui no Brasil, na Bahia principalmente. Né? Tem pouquíssima gente que tem essa visão de fazer estudo vascular de membros. Né? Sim. Fazer estudo periférico. Mas é isso, o Doppler está em todo lugar. Onde tem sangue circulando, cabe um estudo Doppler. Cabe o estudo. E além do Doppler, né, hoje a gente tem outras técnicas que a gente está usando, né, que você trouxe aqui para a Bahia, que são o contraste por microbolhas, né, e a elastografia. Qual é é muito parecido ali o Doppler, né? O estudo, a biofísica do Doppler com contraste, né? Mais ou menos... O Doppler e a ultrassonografia contrastada, as duas são de avaliação hemodinâmica. Justamente, quando usar um, quando usar o outro, um veio para substituir o outro, complementar... Eu não gosto de falar nada de substituir. Eu acho que toda técnica nova que chega é para complementar, não para substituir. Né? O Doppler e o contraste, os dois são estudos hemodinâmicos. A depender daquilo que você está avaliando, eles entregam exatamente o mesmo resultado, por técnicas diferentes. Né? Então, um exemplo que eu dou que é muito legal, que é, por exemplo, a avaliação de nódulos hepáticos. Né? Tem aquele estudo clássico do Tanaka, lá da 1990, que fez a avaliação do perfil de vascularização de nódulos hepáticos malignos. Basicamente, ele está falando do carcinoma hepatocelular. Né? Mas ele estabeleceu que existe um perfil específico pelo Doppler de perfusão para avaliar nódulo maligno, carcinoma hepatocelular em humanos. E isso a gente viu que na veterinária funciona exatamente igual. Daí, então, ele traçou aquilo que é vaso dentro do tumor, ou padrão moteado, ou desvio vascular, ou... rede de cesto ou cesta de basquete, enfim. Né? E aí, basicamente, o que ele mostrou naquele estudo dele é que a presença de vaso arterial dentro de tumor hepático
é preditivo de malignidade, né? Então, se a gente tem uma angiogênese arterial dentro do fígado, dentro de um tumor hepático, aquilo é preditivo de malignidade. E se ele estabeleceu pelo Doppler, já está mais do que comprovado que isso é verdade. Isso a gente vê pelo Doppler. Isso a gente vê exatamente igual pela ultrassonografia contrastada. É exatamente igual. É a mesma coisa. Então, se você vai e joga um contraste, o sangue que chega primeiro, quando você faz a ligação pelo contraste na cefálica, o sangue que chega primeiro no fígado é o sangue da artéria hepática, né? Porque o restante ele vai passar pela aorta, ele vai ter que ir todo o sistema porta, passar por todos os órgãos, descer pelas veias, entrar na veia porta para entrar no fígado. É o caminho mais curto, né? Então, o primeiro que entra, o primeiro sangue que chega com bolhas dentro do fígado é o sangue arterial. E aí, se a gente tem uma vascularização arterial dentro de um nódulo, ele acende primeiro. Ele já cora logo. A gente vê o vaso entrando dentro do tumor e fazendo a perfusão dele, né? Então, ele tem uma vascularização arterial. E aí, quando o sistema porta chega, o sangue portal chega, aquelas bolhas que chegaram pela artéria, muitas vezes ela já foi embora também. Então, ela já entrou e já saiu. Ela já fez o washin, que fala o washout, né? Que é meio que o perfil clássico de perfusão de nódulo hepático, do carcinoma hepatocelular pelo contraste. É aquele nódulo que acende rápido, né? Antes de chegar ao sangue portal, de fazer a fase parenquimatosa. Ele já acende o nódulo, ele faz um hiperrealce, e aí quando está na fase portal, fase parenquimatosa, ele já apagou. Ele fica depois hiporrealçado até o final do estudo, né? Ou seja, é aquela mesma coisa que o Tanaka falou, a gente vê hoje, foi comprovado em estudo à parte da ultrassonografia contrastada. Então, é o perfil de perfusão do Doppler, é o mesmo que a gente vê da ultrassonografia contrastada. Mas tem algumas diferenças, obviamente, né? Por isso que eu falo que as técnicas são complementares. No Doppler renal, a gente consegue avaliar também de forma muito legal a perfusão com o Doppler colorido ou Doppler de intensidade. Ali pelo córtex todo, a gente faz toda aquela avaliação, a gente consegue ver os vasos chegando em cada segmento. Se tem uma área de infarto, a gente consegue ver, se tem uma gradicista, a gente consegue ver. Só que isso pelo Doppler, a gente está falando de vasos maiores, né? A gente até consegue ver ali os vasos interlobares com um bom aparelho, com um bom ajuste, né? Mas com a ultrassonografia contrastada, a gente vê a capilarização. Justamente. A gente vê ali de uma forma... Por que não pedir... No microbolhas você vai ter que canular o paciente, você vai ter que, né, introduzir É uma técnica um pouco mais trabalhosa. Né, mais trabalhosa, sendo que os dois conseguem chegar num resultado. Mas aí vem o problema, assim, sensibilidade da ultrassonografia contrastada ela é muito maior. Muito então tem muitos casos que a gente não vê fluxo pelo Doppler. E aí você mas não significa que não tem, pode porque a gente no Doppler a gente está falando de macrocirculação, de macrovascularização. E no contraste a gente está falando realmente de capilar. A gente vê a avaliação dos capilares, a gente vê as bolhas chegando no capilar. Sim. Então, ali sim a gente consegue falar se tem perfusão ou não, se tem sangue chegando ali ou não, né? Então, muitas vezes o contraste ele serve como uma contraprova do Doppler em alguns casos, né? E a grande vantagem do contraste, falando da gente na veterinária, é a gente conseguir fazer uma boa avaliação mesmo com movimentação. Então, aquilo que a gente falou do Doppler renal. O paciente do Doppler renal, a gente consegue fazer, mas é um pouco mais difícil, é mais trabalhoso. Que a gente tem que ajustar o caliper no momento da respiração, o rim está se mexendo, não tem muito jeito, né? E no contraste, não. O paciente está se mexendo, mas a gente conseguindo manter o rim na tela, a gente está avaliando ele de forma contínua, né? É um estudo dinâmico ali. Então, a gente tem essa facilidade do uso do contraste, comparado ao Doppler, que a gente não tem influência do movimento. Quem sabe que o movimento ele influencia muito no Doppler, ele causa muito artefato. E no contraste, não. Então, são técnicas que elas se complementam, né? O contraste ela tem suas indicações, o Doppler tem suas indicações. Às vezes, as indicações é a mesma para os dois, né? Eles se sobrepõem as indicações, mas são estudos que complementam no diagnóstico. Já a elastografia, não. A elastografia é uma coisa à parte. Né? A elastografia ela não é avaliação hemodinâmica. A elastografia ela avalia a rigidez do tecido. Então, a elastografia é a palpação. Né? É aquela técnica mais antiga que a gente tem na semiologia, que é a palpação. A gente chegar no paciente, palpar e sentir, né, a densidade, textura, a dureza ali. Né? A densidade, a dureza do tecido. Né? Então, você vê um paciente com um nódulo. A primeira coisa que o clínico faz é palpar. Aquele nódulo é duro, ele é macio, ele tem aspecto cístico. Não, né? Então, só que a palpação a gente faz externa, né? A gente não tem essa sensibilidade de palpar o nódulo que está dentro do fígado, o nódulo que está dentro do baço.
E aí a elastografia ela faz isso, ela faz basicamente uma palpação virtual. A gente vai avaliar a rigidez daquele tecido, a deformação daquele tecido. Então tem diversas formas, tem diversos tipos de elastografia. Então, para a galera entender as 3 técnicas que a gente falou aqui agora, se eu tenho uma estrutura no fígado, um nódulo, né? Qual a técnica que eu uso? Qual é o mais indicado? O microbolhas e o Doppler, para eu saber o nível de neogênese ali, de neovascularização, e a dureza também, ou um ou outro? Tudo começa com o modo B. Primeira coisa é fazer... achar ele, né? Achar a alteração. Identificou a alteração. Você não vai solicitar uma pesquisa de um nódulo para você procurar o nódulo, né? Fazer uma ultrassonografia contrastada para procurar um nódulo. Não, você tem que ter visto ele ali para fazer aquela avaliação. Às vezes até em fígado acontece isso, né? Às vezes a gente consegue ver... Fígado de baço. A gente consegue ver alguns nódulos no modo B e depois no... nódulo. E depois na hora do contraste a gente vê outros que não dava para ver no modo B. Então, mas... a gente geralmente vai fazer uma indicação específica, né? Então, tudo começa com um bom modo B, até para a gente ter um contexto geral do paciente. E aí depois, por exemplo, um nódulo no fígado. Qual a técnica indicada para a gente complementar aquele estudo? Todas que você tiver à disposição. Então, se você puder fazer elastografia, faça. Se você puder fazer Doppler, faça. O Doppler do fígado é difícil porque o paciente está com aquela excursão diafragmática. Então, o paciente está sempre com movimentação e isso torna muito difícil a gente ver, muitas vezes, o perfil de perfusão do tumor hepático. Né? Porque a gente tem muito artefato. Se o paciente não colaborar, a gente vai ter que anestesiar o paciente para a gente poder fazer um Doppler. Já que você vai fazer isso, já pode usar outras técnicas, né? Que seria o contraste. Então, hoje... principalmente para tumor hepático, é o contraste. E elastografia. Sempre. Toda vez que eu vou fazer uma ultrassonografia contrastada, eu faço elastografia também. Né? Quando é caso de tumor. Certo. Então, mesmo que chegue para mim um pedido de ultrassonografia contrastada de um tumor, eu postei essa semana, né? De um tumor no fígado. Eu faço elastografia. Porque são informações que se complementam. Ali, né? Já vi que o tumor ele tem uma rigidez aumentada, que já é um preditivo de malignidade. Né? Aí eu faço o meu perfil, vejo o perfil de perfusão, o perfil perfusional daquele nódulo. E também deu malignidade. Você está somando 2 informações, está agregando por técnicas diferentes para você fechar ali e ter mais confiança no diagnóstico. Porque a gente sabe que o diagnóstico conclusivo é histopatológico. Sim. Né? E o objetivo dessas técnicas são técnicas não invasivas, para a gente tentar direcionar a conduta do paciente por uma técnica não invasiva. Até porque a gente sabe que às vezes é muito difícil a gente convencer o nosso cliente da importância de fazer uma técnica invasiva, né, que seria uma biópsia. E, infelizmente, isso é muito, muito comum. A biópsia, muitas vezes, ela não é conclusiva. Sim. Então, se a gente fazer uma biópsia por Trucut, por exemplo, a gente está pegando um fragmentozinho de um tumorzão. Né? E tem muitas vezes que aquele fragmento que pegou, ele não é a parte maligna. Às vezes você tem um tumor maligno e toda uma estrutura, uma lesão ao redor que não é. Né? Então, tem muito diagnóstico errado. E até, infelizmente, diagnóstico de peça cirúrgica. Mas se tirar o baço inteiro e fizer o histopatológico, então com certeza vai conseguir fechar. Ainda assim não. Porque ainda assim é aquela coisa, mano, você vai fazer os cortes e às vezes aquela lâmina que o patologista avaliou, que ele estava avaliando, isso aqui é tudo benigno, e lá na pontinha estava maligno que ele não olhou. Né? Porque ele não vai pegar um tumor de 10 centímetros dentro do baço e fatiar ele inteiro, fazer lâmina daquele tumor inteiro. Vamos mostrar ele. E outra coisa é a imunohistoquímica, que também vem para somar muito. Tem muita coisa que só diferencia pela imunohistoquímica. Né? Tem muitos tumores que ele tem, por exemplo, hemangioma e hemangiosarcoma. Às vezes, na descrição de lâmina, a gente olha, eu vi isso hoje, que uma mentorada me passou. É um paciente que fez esplenectomia, era um tumor esplênico, e o diagnóstico foi hemangioma. Só que eu, lendo a descrição do patologista, eu falei, cara, será que isso é hemangioma ou é hemangiosarcoma? Sabe que eu fiquei na dúvida, lendo a descrição da lâmina. Falei, poxa, mas tá tão parecido com hemangiosarcoma isso, né? E aí aconteceu o quê? Fez a esplenectomia desse paciente e tal,
Agora, pouco tempo depois, pipocou tumor para todo lado. Vários tumores no fígado, né? Tumores com toda aquela característica de hemangiosarcoma. Só que o patologista ele colocou lá que ele tem indicação de imunistoquímica, né? Então ele deu como hemangioma pela característica histológica ali, mas provavelmente era aquele hemangioma que está entre hemangioma e hemangiosarcoma, sabe? Ele deu o benigno, só que não era. Não era, porque eu falei, ó, aí infelizmente deu ruim, né? E aí que tá, se a gente tem antes de chegar no histopatológico, a gente tem uma técnica dessa, uma elastografia, ou uma ultrassonografia contrastada, que já deu um valor preditivo. Falou, olha, esse nódulo ele é muito rígido, ele tem característica de malignidade, sabe? Vai para a esplenectomia, né? E vai para a esplenectomia, deu hemangioma. Faça imunistoquímica, né? Vai um pouquinho a mais, porque, se a gente tem técnicas que... Toda técnica tem sua falha, obviamente, né? Nada é 100% na medicina, mas são técnicas que permitem alterar a conduta clínica. Isso que eu acho que é o nosso papel, sabe? A gente fala, olha, isso aqui vale a pena operar, isso aqui não vale a pena operar, né? Eu acho que a elastografia tem sido muito utilizada para isso, né? A gente encontra um nódulo, isso era clássico, né, antigamente. Tem um nódulo no baço, o que você faz com esse nódulo? Acompanha. A indicação muitas vezes era essa, acompanha, repete o exame daqui 1 mês, repete daqui 6 meses. Se você tem elastografia, já faz elastografia. Fala, olha, não acompanhe não. Aqui você é rígido. Dando tempo para o tumor ali se desenvolver, se espalhar. Se você já tem um preditivo de malignidade ali, fala, olha, aqui é preditivo de malignidade. Vá fazer uma biópsia, vá fazer uma citologia, ou vá fazer... Faça alguma coisa, sabe? Então, essas técnicas, elas têm muito esse objetivo, que é a gente entregar algo a mais, que vai alterar a conduta, e isso vai alterar o prognóstico do paciente, vai alterar a sobrevida do paciente. Isso funciona também para linfonodo, Hudson? Hoje a gente tem aí, já se usa o Doppler também, para a gente fazer uma avaliação de linfonodo inflamatório, neoplásico. Dá para a gente aplicar essa técnica aí para ter informações a mais? E aí eu consigo usar também a elasto, eu consigo usar microbolhas. Linfonodo é legal porque a gente consegue avaliar de tudo, né? A gente tem valores preditivos de malignidade pelo modo B, a gente tem valores preditivos de malignidade pelo Doppler, a gente tem valores preditivos de malignidade pela ultrassonografia contrastada e pela elastografia, por todas as técnicas. Se a gente conseguir fazer as 4, né, bem feitas, modo B, Doppler, elastografia, você basicamente dispensa o histopatológico, né? Porque você sabe que aquele tumor é maligno, que aquele linfonodo ele é maligno. Qual é, né, o tipo de tumor a gente não vai saber, né? A gente não tem como dar esse diagnóstico final. Dá o nome a ele, né? Não tem como dar o nome. Mas a gente consegue... Já entender ali já falar o que está acontecendo, né? Isso é bem interessante, que já aconteceu comigo em alguns casos, de eu encontrar metástase antes de encontrar o tumor principal, né? Teve um paciente que eu fui avaliar um ultrassom por um outro motivo, não me lembro exatamente, acho que o paciente tinha tenesa, uma coisa do tipo, né? Eu encontrei um linfonodo ilíaco metastático. Eu falei, esse paciente ele tem já fez cirurgia, já tirou o nódulo? Não. Falei, ele tem uma metástase. Né? Isso eu vi modo B, que era um tumor que já tinha característica preditiva de malignidade pelo modo B, aquele linfonodo bem deformado, bem alterado, aquela reatividade ao redor, bem hipoecóico. Pelo Doppler já dava para ver que tinha aqueles vasos periféricos, né? Então só no Doppler colorido, novamente, não precisava nem fazer o Doppler pulsado. A gente já via que tinha um perfil vascular periférico, né? Falei, esse linfonodo ele é um linfonodo metastático. Vamos procurar o tumor principal dele. Em algum lugar tem que estar aqui, ó, da cintura para baixo, esse paciente ele tem. Aquele o lisossoma ou lifossoma, que é, agora não sei qual é o nome correto, que é a bacia ali onde ele drena, né? Que seria Entendi agora o que você está falando. É a bacia de drenagem, isso é importante a gente entender, né? Para quem faz ultrassom, qual é a bacia de drenagem de cada... Todo linfonodo, ele tem uma... Ele drena uma área de drenagem, né? Então a gente sabe que os ilíacos, né? Que a gente tem que avaliar em todo o exame, a gente tem que avaliar os ilíacos mediais. Inclusive a gente amanhã vai dar imersão, né, baseada no consenso, né? E o consenso entrou em consenso de que no nosso exame modo B a gente precisa avaliar os ilíacos e pelo menos os jejunais. Né? Minimamente esses dois têm que entrar, né? Esses dois grupos de linfonodo. Né?
que são mais de um... geralmente são 2 regionais, pelo menos. E o ilíaco tem o ilíaco medial, que a gente consegue ver praticamente 100% dos pacientes, mas a cadeia ilíaca, existe um monte de linfonodo na cadeia ilíaca, né? Aí a gente tem que avaliar em todos os exames. Mas aí aconteceu nesse caso, né? Que eu falei, encontrei essa metástase e eu falei, o paciente ele tem um tumor primário, vai procurar, né? E como a clínica procurou, palpou, não encontrou nada externo, né, no paciente, já falou, então vai fazer um raio-x de pelve. Às vezes o paciente já aconteceu, do paciente ter um osteosarcoma, né, que estava ali na pontinha do pubis, que não deu para ver, mas que já estava fazendo metástase, né? E aí, o que aconteceu desse paciente? Que no final das contas ele tinha um tumor de glândula lageral. Né? Quando eu fui fazer um outro exame dele, acho que um mês depois, que foi para coletar citologia. Né? Que eu fui em uma outra cidade, não era da minha cidade, lá em Jequié. Esse exame eu fiz em uma outra cidade. Aí eu voltei no mês seguinte, e aí no mês seguinte esse paciente estava lá de novo, porque não encontraram o tumor principal e queriam fazer citologia do linfonodo para poder ver que tumor era aquele. Né? Aí eu fui, fiz a citologia e falei, não, vou procurar. Né? E eu fui procurar, fiz a palpação retal do paciente e identifiquei que era de glândula lageral. Pequenininho. Era assim, o tamanho de uma ervilha, só que era duro, sabe? A glândula lageral, você palpando ela por dentro, ela era dura de um lado. E aí confirmou que era tumor de glândula lageral. Fez a citologia e confirmou. Maravilha. Mas assim, como eu falei, é associação de técnica. Nesse paciente daria para fazer pelo contraste? Daria. Né, também, para saber que aquele tumor era neoplásico. Mas ali bastou o modo B e o Doppler foi suficiente. Se não desse, já aconteceu o caso comigo, de eu ficar na dúvida de um linfonodo. Também era um tumor de glândula lageral, né? Que fez a citologia só deu tumor de glândula lageral. Não falou que era a adenoma, né? Adenocarcinoma, né? E na descrição você vê que ficava bem ali duvidosa. Aí eu falei, e eu encontrei um linfonodo meio alterado. Um linfonodo ilíaco medial também nesse paciente. Aí, pelo Doppler, nada, né? Também ficava duvidoso ali. Pelo modo B, eu fiquei na dúvida. Pelo Doppler também não conseguiu um valor. Porque a gente fala de Doppler, a gente fala é valor preditivo de malignidade. Se a gente encontra, é preditivo de malignidade. Se a gente não encontra, não é preditivo de benignidade. Então tem que ter essa diferença, né? Então a gente fala, não é preditivo de malignidade, então é benigno. Não. Se você encontra, é preditivo de malignidade. Mas se você não encontra, não é preditivo de benignidade. Não quer dizer nada, não é nada. Né? E aí nesse paciente, assim, não encontrei nada pelo Doppler que indicasse malignidade. E aí eu falei, vamos fazer o contraste. Né? Porque o contraste ele tem uma sensibilidade bem maior. E pelo contraste, estava tudo ok. Era um paciente que realmente tinha um perfil de perfusão normal, não tinha vascularização periférica, chegava pelo hilo e tal. E esses tumores, muitas vezes, são bem inflamados. Aí fez a cirurgia, resolveu, era realmente benigno, né? Porque passou pelo contraste, viu que não tinha possibilidade de metástase, e aí foi fazer a cirurgia e deu tudo certo. Mas por que é importante? Porque se aquele linfonodo ele fosse metastático, já muda a abordagem. A abordagem não é mais cirúrgica para retirar o tumor principal. Né? O paciente ele vai passar pelo oncologista para fazer quimioterapia, terapias complementares, paliativas, porque a gente não vai submeter o paciente à cirurgia sabendo que ele não vai ter a possibilidade de cura. Né? Ele já tem metástase linfonodo. Para que vai retirar aquele tumor ali principal? Né? Então, serve para isso. Né? De alterar a conduta clínica e é um passo a passo. Né? Quanto mais técnicas a gente conseguir utilizar para dar aquele diagnóstico conclusivo com confiança, melhor. Que isso se aplica também nas adrenais, né? Acho que se a gente... o microbolhas, ele traz informações ali de que tipo de massa você tem. A gente consegue fazer isso? O contraste na adrenal ela é bem legal. Né? Novamente, é preditivo de... Né? Mas já tem alguns estudos mostrando uma boa diferenciação entre o adenocarcinoma de adrenal, carcinoma de adrenal, né? E o feocromocitoma. Então, é um perfil de contraste completamente diferente das duas coisas, né? Das dois tipos de tumor. E adrenal a gente sabe que ninguém gosta de mexer, ninguém gosta de meter uma agulha ali, ninguém quer fazer uma trucute. E até todo cirurgião que até para operar adrenal fica, putz, mas precisa mesmo, né? Ninguém gosta muito de mexer em adrenal, principalmente se for feocromocitoma. Justamente, né? Então todo mundo não gosta, dá medo, né? Realmente porque é um tumor causa complicado. Complicação. A chance de ter complicação transcirúrgica, pós-cirúrgica é grande, né? Então tem que ter uma técnica muito refinada. E aí, se a gente consegue fazer um exame que vai direcionar, né, o cirurgião falar, olha, isso aqui tem característica toda perfusional de feocromocitoma. O cara entra com uma preparação diferente. É uma equipe diferente,
é uma preparação cirúrgica diferente do que se for um adenoma, se for um adenocarcinoma, né? Então, mais uma vez, a gente está agregando no diagnóstico para alterar a conduta clínica. Perfeito. Né, do paciente. E a gente veio aqui para isso, né? Ano que vem a gente já está preparando o curso para a gente poder ensinar essas técnicas, né? Para a gente poder difundir isso aqui no mercado de Salvador, né? E oferecer esse serviço, né, mais amplamente para as clínicas. Então, a gente já oferece, o Hudson já faz ultrassom contrastado, com elastografia aqui em Salvador. Parece que tem uma colega hoje também que já está fazendo, comprou o aparelho, já está começando também a fazer, mas a ideia é essa. Chegando nas nossas considerações finais, né, para a gente concluir, o que é que você deixaria hoje para a galera que está aí assistindo a gente em relação ao Doppler e essas técnicas complementares, né? Qual é a mensagem para os colegas que já fazem ultrassonografia e que estão entrando na área? Eu acho que a minha mensagem é o que o mercado já deu e que o mercado tem mostrado, né? Não adianta mais você ser ultrassonografista e fazer só o feijão com arroz, né? Não adianta você fazer só o modo B. Hoje o mercado ele exige que você entregue mais. Deixamos de ser aquele técnico que só faz o exame descritivo e pronto ali, entrega e o clínico que se vire. A gente está ali para dar apoio no diagnóstico, para ajudar o clínico a fechar o diagnóstico, saber como que ele vai conduzir, né? O clínico, quando ele pede o exame para a gente, ele quer saber como que ele vai conduzir, o que ele vai fazer com aquele exame, como que ele vai... De que forma aquele exame vai ajudar. Você faz parte da equipe dele hoje, né? Você faz parte da equipe. Você faz parte da equipe. O imaginologista hoje, ele faz parte da equipe. Daí quem é volante, você faz parte de muitas equipes. Isso. Do clínico, do cirurgião, você está ali. Isso que o clínico, é isso que o às vezes você é o elo entre todo mundo ali, né? Então a minha mensagem é, você que é ultrassonografista, que você faz só o modo B, você já está atrasado, tá? Você já ficou para trás. Se você não faz Doppler, você também já ficou para trás, tá? Porque o Doppler hoje já está sendo amplamente utilizado, já é uma técnica antiga, né? Ela está disponível com muita qualidade nos nossos aparelhos já hoje, não tem por que não fazer. Então todo mundo que faz ultrassom hoje em dia, faz o serviço volante, que presta um serviço de ultrassom, tem o recurso Doppler no aparelho. Basta saber usar. E as marcas hoje já estão oferecendo um Doppler aí bem muita competitivo. Antigamente a gente, o aparelho tal tem o melhor Doppler. Hoje já está, né? Você já pode escolher aí entre marcas. Preços ali razoáveis com um Doppler muito bom. Então, todo mundo que faz ultrassom precisa saber fazer Doppler. O mínimo, pelo menos. É uma ferramenta que já vem no aparelho hoje. Você não tem um aparelho hoje que você compre, mesmo de entrada, que não tenha Doppler, Power Doppler. Não tem justificativa. É igual carro antigamente. Você comprava, você quer vidro elétrico, quer com airbag. Hoje já todos vem. Já tem. Outros já tem. Isso já não... E é aquela coisa, você não fazer é incompetência sua porque o aparelho já te oferece. Perfeito. Né? Então... tem que saber fazer. O curso está aí, já tem professores bem capacitados. Antes tinha dificuldade de não ter curso de capacitação, né? Hoje a gente... tem que ir para São Paulo para fazer. Antes, ia ter que ir para Argentina, vou ter que ir para os Estados Unidos. Não tem desculpa, tem até online aí, se você quiser começar a entender, né? Tem que fazer. Quem não faz Doppler já está atrasado. Daqui a alguns anos, quem não faz elastografia e contraste vai ficar atrasado. Vai ficar atrasado, né? O contraste talvez até não, mas a elastografia, como ela já está se tornando muito disponível em todos os aparelhos também, nos aparelhos pelo menos ali top de linha, já tem a possibilidade de ter o software de elastografia. Você não precisa comprar um aparelho ou um transdutor. Muitas vezes é só um software. É o software, né? E aí... O aparelho já permite, basta você colocar o software, né? E saber usar. Então, em breve, essas técnicas já estão sendo utilizadas, então em breve o mercado vai exigir que todo mundo comece a fazer também. Né? Então, meu recado siga o mercado, né? E perceba que o mercado está vivo, é dinâmico e se a gente ficar parado, a gente vai ficar para trás. Com certeza. Né? Então, hoje você faz ultrassom abdominal modo B, você vai ter que saber fazer Doppler. E aí,
para você aprender a fazer contraste, você tem que fazer o Doppler antes. Também não dá para pular etapa. Não dá para pular. Você tem que fazer um bom modo B, entender de hemodinâmica com o Doppler, saber fazer Doppler para depois você ir para ultrassonografia contrastada também. Não dá para pular. Doppler é difícil, eu quero fazer só contraste sem fazer Doppler. Não. Até porque quando você vai fazer um contraste, eu sempre ligo o Doppler também antes. Eu faço uma avaliação com o Doppler antes de fazer o contraste. Né? Então, a gente tem que saber utilizar todas as ferramentas. Então, pessoal, quem não faz ainda, procure aprender. Tem curso aqui em Salvador, tem curso no Nordeste todo, tem diversos cursos pelo Brasil, alguns cursos tem curso online, né? Algumas escolas oferecem. E nós aqui da Biasson também oferecemos. Não tira nunca o curso online, a necessidade de depois fazer um presencial, né? E a gente não para nunca de estudar. A gente sempre vai fazer um curso, vou fazer um curso online, beleza, porta de entrada, às vezes. Nós também fazemos, né? A gente faz. A gente busca os colegas, os profissionais. O curso que eu fiz de elastografia e microbolha, a parte teórica foi toda online, né? E depois eu fui fazer a prática. Eu fiz 2 vezes. Eu fiz na primeira turma, teórica e prática, depois eu comprei o aparelho, porque eu falei, eu quero entender o que é isso. É importante, porque às vezes o colega faz uma vez, não entendi nada, não. Persistir no negócio. Às vezes você chega no primeiro momento, você tem que se aproximar da matéria. E depois você vai se aprofundando mais, insistindo, né? Aplicando, trocando ideia. Quando você entra na matéria, você já entra num ecossistema ali da galera que já faz. Então você já tem um para perguntar, você já tem um para conversar, já entra hoje é um negócio de grupo, de zap, né? Você já tem ali com quem trocar uma ideia e se fortalecer. Então não tem desculpa, né? E outra coisa é a rede social, né? Eu acho que voltando que você, por exemplo, você fez um primeiro curso de elastografia, de contraste, de Doppler, você começa nas redes sociais procurar pessoas que falam sobre isso, e você começa a se familiarizar, né? Você tem que quebrar a primeira barreira. O Instagram de hoje, isso aí vai estar na tela, é a hora de colocar, meu brother. E aí sigam que tem muito conteúdo. E a gente tem grupo também, só de discussão de Doppler, grupo de WhatsApp, né? Discussão de Doppler, de contraste, de elastografia. E aí você começa a conviver com as pessoas que fazem isso e é aquela ideia, todo mundo crescer junto. Isso. Né? Daqui a pouco você virou executor da técnica ali, né? Você vai entrando. Tem que quebrar a barreira. Tem que quebrar, não tem jeito. Tem que primeiro entrar. Eu acho que o curso online muitas vezes ele ajuda nisso, de você ter uma primeira visão do que é aquilo. Sim, né? Sempre tem gente que perguntava o que tem. Hoje mesmo uma colega, que eu não sei de onde ela é, que ela mandou em inglês a pergunta, ela perguntou, qual o seu aparelho e que técnica é essa? Né, que você está usando, que ela mostrou uma imagem de elastografia. Foi, eu falei, meu aparelho é tal e essa é a elastografia. Ah, que legal, eu não conhecia e tal. Você vê, às vezes a pessoa não sabe, ela já, tem interesse. Aí viu a técnica. O que é isso aí que você está fazendo? Eu quero fazer também. O que é isso, né? E aí você vai atrás e vai conhecendo outras pessoas que fazem. E assim vai. Acho que todo mundo caminhando junto ali. E hoje é muito fácil. Acho que depois da pandemia ficou muito fácil. Pulverizou os cursos, pulverizou com o conhecimento. Acessibilidade para todo mundo. E na rede social tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo ruim também, muita coisa que não presta. Igual ler artigo, né? A gente tem que saber. Tem muito artigo bom, tem muito artigo que não presta. A gente tem que saber fazer uma matriagem, tirar o que é bom de cada um ali. Perfeito. Mas se familiarizar com as técnicas, né? Para a gente poder aplicar. E o mercado está exigindo cada vez mais isso. Maravilha. Meu amigo, muito obrigado. Viu mais uma vez. Foi show de bola. E vamos que vamos. Viu? Galera, até a próxima. Tamo junto. Valeu. Tchauzinho.